ponto de vista da redação, que é o que nos interessa aqui, do ponto de vista da construção de ideias na redação, como é que fica o ponto e vírgula? Do ponto de vista gramatical primeiro, o que a gramática diz? Você deve separar orações alongadas quando há duas orações mais longas colocadas uma ao lado da outra ali dentro do mesmo período, você pode separá-las por ponto e vírgula. Então vou pegar um exemplo aqui. Quanto maior a habilidade em pontuar, mais acertadamente as pessoas conseguem distribuir a pontuação no momento em que escrevem. Quanto menor, mais essa execução é feita na revisão. Então aqui, eu tenho duas frases que elas têm a mesma natureza, digamos assim. São duas frases mais ou menos longas, duas orações, na verdade. Duas orações subordinadas com as suas orações principais, as mesmas orações subordinadas, proporcionais. Eu poderia colocar um ponto final aqui onde está um ponto e vírgula? Poderia. Eu poderia colocar uma vírgula? Poderia. Só que o ponto e vírgula ele é mais adequado porque eu tenho exatamente essa situação. Eu tenho essas duas orações que têm a mesma natureza, são similares, estão lado a lado. E além de tudo, elas são um pouco mais longas na extensão. E elas estão, de alguma forma, interligadas. Isso que faculta ainda mais eu colocar o ponto e vírgula. Porque a segunda, veja, quanto menor, vírgula, eu omiti a outra informação porque a outra informação já foi dita. Quanto menor o quê? A habilidade em pontuar. Então eu não repeti aqui, como um efeito de coesão. Eu eliminei esses termos aqui, a habilidade em pontuar, para a frase ficar mais coesa, não ficar repetitiva, porque ele já foi dito anteriormente. Então, por haver essa ligação íntima entre as duas orações, então é muito mais cabível colocar um ponto e vírgula do que um ponto final. Embora coubesse um ponto final, sim, e essa segunda começando com letra maiúscula. Mas, nesse caso, a gramática recomenda que você coloque o ponto e vírgula. Agora, do ponto de vista da redação, que é o que nos interessa aqui, do ponto de vista da construção de ideias na redação, como é que fica o ponto e vírgula? Você vai colocar ponto e vírgula entre embasamentos que mostrem uma certa sequência, como, por exemplo, uma enumeração. Uma enumeração é praticamente uma lista. Eu não vou dizer que eu poderia colocar em forma de lista, porque a redação não permite isso. Não é aceitável para o tipo dissertativo lista. Se você colocar, você vai perder ponto, você vai perder nota numa prova. Então, o que você pode fazer é colocar com ponto e vírgula. Como nesse exemplo aqui, Pessoas que têm uma postura mais profissional, mantendo uma etiqueta no ambiente de trabalho, portam-se de forma mais adequada, com aparência e traje condizente com a situação, ponto e vírgula. Na forma educada e respeitosa de se comunicar, ponto e vírgula. Na expressão corporal que manifestam, ponto e vírgula, na pontualidade. Quando eu fiz essa enumeração em uma redação aí em aulas passadas, eu separei por vírgula, não usei ponto e vírgula. Mas o mais apropriado aqui seria um ponto e vírgula. Por quê? Porque eu estou trazendo uma enumeração. É como eu falei há pouco. Isso poderia até ser feito em uma lista se não fosse uma redação dissertativa. Poderia estar até elencado em uma lista com bullet points. Só que você nunca vai fazer isso, é claro, uma redação. Se você fizer isso, você vai perder nota. Mas você está fazendo uma enumeração dentro de um parágrafo, pode colocar com ponto e vírgula, dessa forma aí. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso são embasamentos que mostram uma certa relação entre eles, uma relação próxima. Continuidade de conteúdo como uma causa e uma consequência, por exemplo. Embasamentos que manifestem causa e consequência. Você pode ali, dependendo da situação, usar um ponto e vírgula para encadear esses embasamentos. Por exemplo, palavras são ferramentas do pensamento, ponto e vírgula. Tanto que sem elas não há pensar. Dizer aqui, eu estou trazendo tanto que sem elas não há pensar, é uma consequência das palavras serem ferramentas do pensamento, é uma consequência. E essa consequência, como ela está intimamente ligada com a causa, como ela é intimamente ligada com a causa de as palavras serem ferramentas do pensamento, então eu posso muito bem separar por ponto e vírgula, o embasamento que eles estão intimamente ligados ali.